Imagine só, uma mensagem que não era para mim caiu nas minhas mãos como um raio em dia claro. E o que descobri sobre meu filho me deixou paralisada de dor. No dia seguinte, coloquei em prática um plano que ela jamais imaginaria. Se você está aqui hoje, é porque algo neste relato vai tocar seu coração. Deixe seu comentário dizendo de onde você está acompanhando essa história, quero saber até onde ela vai chegar. Era uma tarde comum, com o cheiro de temperos frescos enchendo a cozinha enquanto eu organizava os potes na velha prateleira de madeira. O rádio meio chiado falava sobre cotações do mercado, mas minha atenção estava longe dali. Pensava no jantar, tentando decidir o que preparar para o Michael, meu filho, que chegava em casa esgotado depois de longas horas de trabalho. Foi quando senti o celular vibrar no bolso do avental. Sequei as mãos às pressas e peguei aquele aparelho simples, presente de Michael anos atrás. Uma notificação do Telegram piscava na tela. Era da Emily, minha nora. Franzi o senho, confusa. Ela quase nunca mandava áudios, ainda mais morando todos sob o mesmo teto. Se quisesse algo bastava falar. Pela manhã, ela tinha saído dizendo que ia encontrar amigas. Imaginei que fosse algum pedido, talvez leite ou legumes, e toquei para ouvir. Mas na pressa, com o saleiro na mão, acabei salvando o áudio sem querer. Antes que entendesse o que tinha feito, abri o aplicativo de novo e vi. A mensagem havia desaparecido. Emily digitou rápido. Mandei sem querer. Você ouviu, mãe? Hesitei por um segundo e respondi não, minha filha. Ela só mandou um emoji de positivo e não falou mais nada. Sentei na cadeira de madeira ao lado da mesa da cozinha, ainda com o saleiro na mão. Foi então que me lembrei de algo que Michael já tinha dito. Mãe, a Emily não manda áudio. Se ela mandar, é porque é algo muito sério. Aquela frase acendeu um alerta. Abri a lista de gravações no celular e, com os dedos trêmulos, selecionei o arquivo que tinha salvo sem querer. A voz de Emily ecoou, mas não era aquele tom doce que ela usava comigo. Era áspera, cheia de desdém, como se estivesse desabafando com alguém. Ela chamou o outro de irmão, logo percebi que era o Daniel, seu irmão mais velho. E então começou a falar do Michael. Esse Michael é um tédio, um inútil. Nunca ganha o suficiente para eu viver como mereço. Meu coração afundou. Tentei continuar ouvindo, mas cada palavra doía como uma faca. Ela disse que não aguentava mais estar com um homem tão medíocre, que queria o divórcio já. Fiquei imóvel, apertando o celular com força. Emily baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Estou perdendo meu tempo com ele. Sonho em ser esposa de um homem rico, bem-sucedido, igual aquele que o Daniel prometeu me apresentar. Depois o tom ficou mais leve, seguido de uma risadinha, como se algo a divertisse. Se o Michael perder a credibilidade na empresa, tudo fica mais fácil. Obrigada pelas dicas de como fazê-lo parecer incompetente no trabalho. Assim, terei a desculpa perfeita para pedir o divórcio. Fiquei em choque. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quase deixei o celular cair no chão. Com as mãos trêmulas, reproduzi a gravação de novo. Cada palavra cravava-se na minha alma. Não havia dúvida, era a voz da Emily, a mulher que eu tratava como filha. Ela estava tramando contra o meu filho, o menino por quem eu tinha dedicado a vida inteira. Foi então que ouvi o portão rangendo. Mãe, cheguei. A voz do Michael, sempre cheia de vida, ecoou pela casa. Me assustei. Guardei o celular no bolso e respirei fundo para me acalmar. Saí para o quintal e o vi lá, com aquele sorriso largo no rosto bronzeado, segurando uma sacola da padaria da esquina, a mesma onde eu comprava seu bolo de aniversário quando ele era pequeno. Já comeu, mãe? Trouxe esse pastelzinho que você gosta, disse ele, com a voz quente de sempre. Forcei um sorriso. Peguei a sacola e tentei disfarçar a voz trêmula. Ainda não, meu filho. Vou terminar o jantar. Vai tomar um banho, você deve estar cansado. Ele assentiu e entrou em casa assobiando uma música alegre. Ao vê-lo se afastar, senti meu coração se partir. Como ele podia sorrir assim, sem saber que a mulher que amava planejava destruir sua vida? Pouco depois, Emily chegou. Vestia um vestido azul que brilhava sob a luz da cozinha, o cabelo arrumado em cachos. Me viu cortando legumes e deu uma olhada seca. Já jantei fora, mãe. Vocês dois comam à vontade. E foi direto para o quarto, sem mais uma palavra. Assenti, mas por dentro uma tempestade se formava. Aquele olhar, a forma como andava tão tranquila, como se nada estivesse errado, me encheu de raiva e impotência. Naquela noite, depois que Michael dormiu, fiquei sozinha na cozinha pequena, sob a luz amarela que realçava as rachaduras na parede. O tic-tac do relógio era constante, mas minha mente era um caos. Não consegui fechar os olhos. Olhei pela janela. O céu estava preto como tinta, com algumas estrelas tentando furar as nuvens grossas.
A gravação da Emily não saía da minha cabeça. Cada frase era como um golpe. Como alguém que me chamava de mãe podia dizer coisas tão cruéis sobre meu filho? Como ela podia planejar arruinar a vida do Michael, o menino que eu tinha protegido com toda a minha força? Levantei-me devagar, fui até a pia e servi um copo d'água gelada. Minhas mãos tremiam tanto que um pouco derramou no chão. Sentei de novo, tentando respirar fundo, mas o nó na garganta não saía. Do lado de fora, o vento da noite entrava pelas frestas da porta, trazendo um frio que me fez estremecer. Soube então que uma tempestade estava por vir, não só dentro de mim, mas para toda a família. Memórias do passado vieram à tona, tão vivas como se tivessem acontecido ontem. Lembrei dos anos difíceis, quando meu marido morreu de repente, de um ataque cardíaco. Michael tinha apenas 12 anos. Era novo demais para entender a dor de perder o pai. Eu, uma mulher de 30 anos com pouca instrução, tive que me virar sozinha para criá-lo. Acordava às 4 da manhã para fazer tamales no fogão. O cheiro do milho misturado à fumaça que ardia nos olhos. Embrulhava cada um com cuidado e levava para vender no mercado, não importava se o sol queimava ou se a chuva caía sem parar. Ao meio-dia, lavava e passava roupa para as famílias ricas do bairro, e minhas mãos ficavam ásperas de tanto ficarem na água com sabão. À noite, cuidava da pequena mercearia até tarde, contando cada centavo para guardar para a escola do Michael. Havia noites em que o cansaço quase me vencia. Mas quando via Michael estudando à luz de um lampião de querosene, as forças voltavam. Nunca esquecerei o dia em que ele recebeu o diploma da universidade. Vesti meu único vestido sem remendos e me sentei num canto do auditório, observando meu filho subir ao palco. Quando ele se virou para me olhar com aquele sorriso radiante, chorei como criança. Não eram lágrimas só de alegria, mas de alívio. Depois de tantos anos de sacrifício, achei que todo o meu esforço tinha valido a pena. Até que chegou o dia em que Michael apresentou Emily. Ela entrou em casa com os cabelos longos e brilhantes, um sorriso cativante e uma caixa de biscoitos finos nas mãos. Mãe, está aí a Emily, disse ele, a voz transbordando orgulho. Olhei para aquela jovem à minha frente, tão educada, tão atenciosa. Emily me ajudava a pôr a mesa, às vezes descascava frutas ou lavava a louça, e sempre me chamava de mãe com uma doçura que derretia o coração. Uma vez, me deu um chale azul, dizendo que me ficava muito bem. Fiquei emocionada. Pensei que meu filho tinha encontrado uma companheira, alguém com quem construiria uma família feliz. O casamento deles foi simples, mas cheio de calor. O bairro inteiro foi parabenizá-los, e o pátio encheu-se de risadas. Vi Michael e Emily trocarem alianças, o peito transbordando de esperança. Pensei que enfim poderia descansar, meu filho agora tinha seu próprio lar. Mas poucos anos depois, tudo começou a mudar. Emily já não era a moça doce que eu conhecera. Passou a gastar sem medida, exigindo roupas de grife e bolsas caras. Toda vez que Michael recusava, dizendo que precisavam guardar para o futuro, ela ficava de mau humor. Às vezes gritava com ele na minha frente, a voz gelada. Você só pensa em economizar. Que graça tem viver assim? Lembro-me bem de uma noite. Michael tinha acabado de receber o salário. Antes que pudesse pagar o aluguel, Emily já pedia uma bolsa da Gucci, o equivalente ao que ele ganhava em um mês. Ele balançou a cabeça, explicando com calma. Amor, temos coisas mais importantes. Não dá para agora? Emily não disse nada. Só lhe lançou um olhar furioso e atirou no chão a sacola de compras que Michael acabará de trazer. O recipiente se espatifou, e o cheiro da comida se espalhou por tudo. Ela se virou e saiu, deixando meu filho sentado em silêncio, catando os cacos do chão. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios. Eu estava num canto da cozinha, com vontade de correr e abraçá-lo, mas meus pés pareciam colados ao chão. Só consegui me virar e fingir que limpava, para esconder as lágrimas. Quanto mais pensava, mais entendia que a gravação de hoje não era surpresa. Era só a ponta do iceberg que na minha ingenuidade eu não tinha visto. Às vezes que Emily se irritava, às vezes que reclamava de Michael, tudo eram sinais. Me culpei. Como deixei meu filho viver com alguém assim sem perceber? Confiei demais. Acreditei demais num lar que julguei perfeito. Levantei e saí para o pátio. O vento noturno soprava mais forte, trazendo o cheiro de terra úmida do pequeno jardim. Abracei-me, sentindo que meu mundo desabava. Voltei para a cozinha, servi outro copo d'água, mas não bebi. Fiquei ali, olhando para a escuridão além da janela, com um nó na garganta. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre, mas sem paz na alma. A cozinha estava igual a todos os dias, o cheiro de café no ar, mas era como se tudo estivesse coberto por uma névoa espessa.
Tentei me manter calma e preparei o café da manhã como se nada estivesse errado. Torradas, ovos fritos, uma travessa de frutas picadas. Michael sentou-se à mesa, lendo o jornal. Emily desceu pouco depois, o cabelo preso num rabo de cavalo, uma blusa branca impecável. Serviu o café, colocou-o na mesa e se virou para mim com um sorrisinho. Mãe, quer mais açúcar? Olhei-a nos olhos, buscando um vestígio de sinceridade, mas só vi um frio calculado. Seus olhos me mediam, como se estivesse avaliando algo. Balancei a cabeça levemente e respondi baixa, assim está bom, querida. Por dentro, a raiva ainda queimava, mas sabia que precisava contê-la. Se deixar transparecer agora, tudo pode desmoronar antes que eu possa proteger Michael. Michael ergueu os olhos do jornal, animado. Mãe, tenho uma reunião importante hoje no escritório. Se aprovarem esse relatório, podem me considerar para uma promoção. Sorriu e seus olhos brilharam de esperança. Retribui o sorriso, mas meu olhar, sem querer, deslizou para Emily. Ela franziu a testa por uma fração de segundo, tão rápido que se não estivesse atenta teria perdido. Depois, forçou um sorriso torto, como se escondesse algo. Sério, amor? Que ótimo, disse a voz melosa. Mas sentia mentira em cada sílaba. O café da manhã passou em silêncio, só se ouvia o tilintar dos talheres nos pratos. Depois que Michael beijou minha testa e saiu apressado para o trabalho, Emily ficou para arrumar a mesa. Mas eu sabia que era só desculpa. Assim que virei as costas para lavar a louça, ouvi-a pegar o telefone e falar baixo, como se temesse que alguém escutasse. Fiquei parada, fingindo limpar o fogão, mas com os ouvidos bem abertos. Deixa comigo, sussurrou Emily. O Michael com certeza não vai entregar o relatório a tempo. Já cuidei disso. Meu coração deu um salto. Não dava para ouvir o que diziam do outro lado, mas imaginei que fosse Daniel, seu irmão. Outra armadilha, outra tentativa de fazer meu filho fracassar. Ao meio-dia fui ao mercado com Sarah, minha vizinha e melhor amiga. Sob o sol intenso, caminhamos entre as barracas de verduras, com o burburinho das pessoas ao fundo. Mas meu coração estava pesado. Não conseguia me concentrar em escolher coentro ou carne. Finalmente levei Sarah a um canto afastado, perto da peixaria. Sarah, preciso te contar uma coisa, comecei, a voz trêmula. Contei sobre a mensagem de voz, tudo o que Emily dissera sobre Michael e seu plano para sabotá-lo. Os olhos de Sarah se arregalaram, e ela pôs a mão no meu ombro. Oh, linda, meu Deus, como ela pode? Você tem que fazer alguma coisa. Não deixe essa mulher continuar machucando seu filho. Assenti, mas por dentro era um turbilhão. Eu sei, Sarah, mas tenho que ser esperta. Se agir sem pensar, tenho medo de piorar as coisas para o Michael. Sarah apertou meu ombro com firmeza. A verdade sempre vem à tona, linda. É só questão de tempo. Junte provas. Estou aqui para o que você precisar. Suas palavras me deram força, mas ainda sentia um medo vago. Temia pelo Michael e também por mim, por não ter tido coragem de encarar a verdade antes. Quando cheguei em casa, mal abri o portão e já ouvi Michael gritando de dentro. Mãe, que bom que você chegou. Sua voz soava desesperada, nada parecida com a dele. Entre e o vi revirando. Uma montanha de papéis sobre a mesa, o rosto pálido como papel. Mãe, não acho os documentos da reunião dessa tarde. Deixei na minha pasta esta manhã e agora sumiram. Sua voz tremia, carregada de um desespero que nunca tinha ouvido nele antes. Olhei ao redor e vi Emily encostada no canto, braços cruzados com uma expressão de surpresa forçada. Mas eu os deixei aqui em cima, querido. Será que não caíram no escritório? Disse ela, como se a ideia nem tivesse passado pela cabeça dela. Meus olhos, porém, foram direto para o sofá. Um maço de papéis aparecia sutilmente entre as almofadas, como se alguém os tivesse enfiado ali às pressas. O coração disparou, mas mantive a voz firme enquanto me abaixava para pegá-los. Michael, serão estes? Estendi-os para ele, lançando um olhar de lado para Emily. Ele soltou um suspiro aliviado e me abraçou com força. Obrigado, mãe. Sim, são eles. Preciso voltar pro escritório agora. Emily me lançou um olhar rápido, carregado de irritação, mas logo desviou os olhos, fingindo se ocupar com o celular. Fiquei ali, observando Michael sair correndo, sentindo um misto de alívio e dor. Alívio por meu filho ter recuperado o que precisava, mas dor por saber que se eu não tivesse visto aqueles papéis, ele teria falhado na reunião, e por trás de tudo estava Emily. Até onde ela iria? Quantas vezes mais tentaria destruir meu filho? Naquela noite, quando todos deveriam estar dormindo, ouvi sussurros vindos da sala novamente. Desci as escadas em silêncio, escondi-me atrás da cortina pesada com o coração na garganta. A voz de Emily era baixa, mas cortante. Quase deu certo hoje.
Escondi os papéis, mas aquela velha os encontrou. Preciso ser mais cuidadosa. Apertei a barra da blusa, tentando controlar a respiração para não fazer barulho. Suas palavras foram como outra facada, confirmando tudo que eu já desconfiava. Emily não se limitava a falar mal de Michael. Ela estava agindo para fazê-lo fracassar. Voltei para o quarto em silêncio, deitei-me, mas os olhos ardiam. Não chorei, não por força, mas porque sabia que lágrimas não mudariam nada. Na minha mente as peças começaram a se encaixar. O áudio, o sorriso falso de Emily, os papéis escondidos, a ligação secreta. Tudo apontava para uma verdade cruel. Emily não era mais a nora em quem eu havia confiado. Era uma ameaça para Michael, para esta família. Não podia guardar esse segredo sozinha. O peso da gravação das ações dela era como uma pedra no peito que não me deixava respirar. Precisava agir, encontrar alguém com quem falar, não para desabafar, mas para traçar o caminho certo para Michael. Peguei o telefone e, com dedos trêmulos, desquei o número do Sr. Julian e da Sra. Beatriz Lopes, pais de Emily. Tentei manter a voz firme enquanto pedia que me encontrassem em uma pequena cafeteria perto de casa na manhã seguinte. Precisamos conversar, disse, sem dar detalhes. A voz grave do Sr. Lopes respondeu: está bem, senhora linda. Estaremos lá. Na manhã seguinte, o dia amanheceu frio, com uma garoa fina, como se o céu carregasse o mesmo peso que o meu coração. Vesti um suéter cinza desgastado e o chale que Michael me dera anos atrás. No espelho vi meu rosto, rugas profundas, olhos cansados, mas com um brilho de determinação. Não queria que aquele encontro virasse uma briga, mas a verdade precisava vir à tona. E torcia para que os Lopes entendessem. A cafeteria ficava escondida em um beco, com mesas de madeira apertadas e o cheiro intenso de café torrado no ar. Cheguei cedo e escolhi uma mesa perto da janela. Sentei-me apertando o copo d'água com força, tentando organizar os pensamentos. Quando o senhor e a senhora Lopes entraram, reconheci imediatamente sua silhueta alta e grisalha, seguida pela figura frágil de Beatriz, com sua bolsa de pano surrada e uma expressão preocupada. Olharam para mim com olhos interrogativos, como se já pressentissem parte da história. Levantei-me, ofereci um sorriso forçado e os convidei a se sentar. Obrigado por terem vindo, falei baixinho. Posso pedir um café para vocês? Eles assentiram, e pedi 3 cafés pretos, sem açúcar. Quando a garçonete o serviu, respirei fundo e tirei o celular do bolso. Quero que ouçam uma coisa, disse com a voz calma, mas o coração acelerado. A gravação preencheu o silêncio do café, afiada como uma lâmina. Esse Michael é tão chato, tão inútil. Nunca ganha dinheiro suficiente para eu viver como mereço. A voz de Emily transbordava desprezo. Depois ela falava do divórcio, do tal Daniel rico que a apresentaria a pessoas importantes, e de como estavam tentando fazer Michael falhar. Observei o casal. Beatriz empalideceu, levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Meu Deus, não pode ser. Meu filho e minha filha falando assim? Sussurrou, a voz prestes a quebrar. O Sr. Lopes bateu levemente na mesa. Do Daniel, eu já esperava. Sempre foi um ambicioso sem escrúpulos. Mas Emily, como ela pode falar do marido dessa forma? Fiquei em silêncio, deixando o celular sobre a mesa para que absorvessem o que acabavam de ouvir. Então, contei tudo devagar. O áudio enviado por engano, a mensagem apagada na hora, a sorte de tê-la salvo. Não queria acreditar, olhei-os nos olhos. Amei a Emily como uma filha. Mas o que ela fez, o que está fazendo? Não posso deixar que continue machucando meu filho. O Sr. Lopes endireitou as costas, o rosto passando do pálido ao vermelho de raiva. Cerrou os punhos, contendo a fúria. Senhora linda, disse a voz grave, mas firme, estamos profundamente envergonhados. Michael é um homem bom, trabalhador, que ama nossa filha, e Emily agir assim. Não tenho palavras para pedir desculpas. Beatriz, com lágrimas nos olhos, segurou minha mão. A dela estava fria e trêmula. Perdoe-nos. Perdoe o Michael, soluçou. A culpa é nossa, por não termos criado nossos filhos direito. Nunca imaginamos que Emily fosse capaz disso. Assenti, sentindo um peso na alma. Uma parte de mim tinha pena deles, pais enfrentando uma verdade tão dolorosa sobre os próprios filhos. Mas outra parte, maior, ardia em chamas. Não queria que isso terminasse em uma simples confissão. Chegou a hora de tudo vir à tona, afirmei, com mais firmeza do que esperava. Não quero que Michael continue vivendo essa mentira. Mas preciso da ajuda de vocês. Emily e Daniel têm que arcar com as consequências. O Sr. Lopes me olhou com determinação, mas também com dor nos olhos. Tem razão, concordou. Não vamos encobri-los. Mas, senhora linda, o que pretende fazer?
Balancei a cabeça, sem responder de imediato. Um plano começava a se formar em minha mente, mas ainda não estava pronta para revelá-lo. Vou encontrar um jeito, respondi baixa, mas segura. Só precisava que soubessem da verdade e, se necessário, estivessem do lado do Michael. Beatriz enxugou as lágrimas e assentiu. Não se preocupe com isso, disse, a voz firme apesar do choro. Faremos o que for preciso para consertar as coisas. Só esperamos que Michael possa nos perdoar. Dei um sorriso amargo, não de alegria, mas porque sabia que aquilo era apenas o primeiro passo. A batalha estava apenas começando. A batalha não havia terminado, e eu precisava de mais do que um pedido de desculpas. Ao sair da cafeteria, a garoa ainda caía teimosa, como se o céu também chorasse pela situação. Apertei o chale contra o corpo e segui pela calçada molhada, os passos lentos, mas determinados. O cheiro de terra úmida se misturava ao aroma de café que ainda impregnava minhas roupas. Senti a pena dos Lopes, sim, mas dentro de mim ardia uma resolução inquebrantável. Pensei em Michael, em seu sorriso ao chegar com os doces que tanto gostava de trazer, nos sonhos que tecia para o futuro. Não podia permitir que Emily lhe roubasse tudo. Sabia que ainda havia muito por fazer. Juntar mais provas, encontrar uma forma de confrontá-la e, acima de tudo, blindar meu filho contra feridas ainda mais profundas. Depois do encontro com os Lopes, soube que não poderia parar por ali. Minha palavra contra a de Emily não seria suficiente. Precisava de alguém com autoridade, alguém capaz de fazer suas ações terem consequências imediatas. Lembrei-me de Camila Harris, a chefe direta de Emily na agência de comunicação. Se havia alguém que poderia endireitar as coisas, era ela. Na manhã seguinte, sentei-me sozinha na sala, a luz do sol filtrando-se pelas cortinas e desenhando faixas pálidas no chão. Peguei o celular e ouvi a gravação mais uma vez. A voz de Emily cortava o ar, afiada e desdenhosa. Michael é inútil. Preciso de um homem que vale a pena. A cada palavra, meu coração se apertava, mas me forcei a manter a calma. Não podia deixar as emoções me dominarem. Liguei o computador velho de Michael, aquele que ele havia deixado para eu usar quando precisasse buscar algo. Acessei o site da empresa de Emily e procurei pelos contatos. Em poucos minutos, encontrei o e-mail de Camila Harris. Sentei-me diante da tela, os dedos pairando sobre o teclado, e comecei a digitar. Prezada senhora Camila Harris, escrevi, meu nome é Linda. Sou a mãe de Michael, marido de sua funcionária, Emily Torres. Escrevo para compartilhar uma verdade sobre ela. Peço desculpas pela intrusão, mas trata-se de uma questão de ética. Anexo uma gravação que recebi por engano. Anexei o arquivo de áudio. Revisei cada palavra, cada vírgula. Não queria que o e-mail soasse como um desabafo raivoso, mas como um alerta claro e objetivo. Quando apertei em enviar, senti o coração bater como se tivesse lançado uma pedra em um lago sereno. Menor que 20 minutos depois, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Respirei fundo antes de atender. Falo com a senhora Linda? Uma voz do outro lado, séria e clara, mas não fria. Sou Camila Harris, diretora da empresa onde Emily trabalha. Apertei o aparelho com força, tentando evitar que a voz tremesse. Sim, sou eu, respondi. A senhora Harris foi direta. Ouvi a gravação que me enviou. Poderia me contar mais sobre isso? Contei tudo de forma breve, mas precisa. A mensagem recebida por engano, as palavras de Emily na gravação, como ela havia escondido os documentos de Michael para fazê-lo fracassar. Não exagerei nada. Apenas relatei o que havia visto e ouvido. Houve um silêncio do outro lado antes que ela dissesse. Desconfiava de Emily há algum tempo. Ela já teve comportamentos pouco transparentes, entregas atrasadas, mentiras sobre o andamento de projetos. Mas o que a senhora me enviou é uma prova concreta. Obrigada por se manifestar. Vou tratar disso imediatamente. Sua voz era firme, mas percebi um tom de decepção, como se ela também se sentisse traída. Desliguei e fiquei ali, sentindo como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Mas a inquietação ainda morava dentro de mim. Pensei em Michael, em seu sorriso despretensioso toda vez que chegava em casa. Como diria a ele que a mulher que amava conspirava para destruir sua vida? Como protegeria sem causar-lhe mais dor? Naquela tarde, Michael chegou mais cedo que o habitual. Eu estava na cozinha picando legumes para o jantar quando ouvi o portão rangendo. Ele entrou com o rosto fechado, os ombros caídos, e deixou-se cair em uma cadeira, as mãos apoiadas na cabeça. Mãe, disse, com a voz opaca. A Emily me ligou hoje. Disseram que a chamaram na sala da diretoria. Ela não sabe o que aconteceu, mas chorava muito. Estou preocupado. A faca parou no ar. Virei-me para encará-lo e vi seus olhos avermelhados,
como se estivesse segurando as lágrimas. Suspirei, fingindo uma tranquilidade que não sentia, e coloquei a faca sobre a bancada antes de me aproximar. Provavelmente é só alguma coisa do trabalho, filho, falei suave. Não se preocupe tanto. Tudo vai se resolver. Mas por dentro, uma tempestade de emoções me invadia. Sabia que o primeiro golpe contra Emily havia sido desferido. A senhora Harris agira, e isso me trazia um alívio tímido, mas ver Michael angustiado por uma mulher que não merecia seu amor doía como uma faca. Quis abraçá-lo, contar-lhe tudo, mas sabia que ainda não era a hora. À noite, enquanto tricotava na sala, um hábito que me acalmava nos momentos de tensão, meu celular iluminou-se. Uma mensagem do número de Camila Harris. Emily Torres foi demitida. Suas ações são incompatíveis com a ética profissional desta empresa. Agradeço novamente pela sua honestidade. Li e reli a mensagem, sentindo como se uma pedra imensa tivesse sido retirada do meu peito. Coloquei o telefone sobre a mesa e soltei um longo suspiro. Uma etapa do meu plano estava cumprida. A luz amarela e fraca iluminava as paredes rachadas. A mensagem da senhora Harris ainda brilhava na tela, mas não senti satisfação. A demissão era apenas o primeiro passo, uma pequena peça em um longo caminho que ainda precisava percorrer para proteger Michael. Sabia que se quisesse que meu filho se libertasse da teia de mentiras que Emily tecerá, teria que expor toda a verdade bem diante dos seus olhos. Mas como fazer isso sem estilhaçar seu coração? Essa pergunta martelava minha mente como um vento gélido. Peguei o telefone e desquei o número de Sarah, minha vizinha de confiança, que sempre esteve ao meu lado nas horas mais difíceis. Quando ela atendeu, contei que Emily havia sido demitida. Minha voz era um sussurro, como se temesse que alguém pudesse me ouvir, embora a casa estivesse em silêncio absoluto. Sarah soltou uma risada amarga. Todo mundo colhe o que planta. Ela achava que era esperta demais, mas no fim teve que pagar pelo que fez. Fez uma pausa e acrescentou séria. Mas tome cuidado, linda. Emily não é do tipo que desiste fácil. Ela vai querer se vingar. Tenho certeza. Suas palavras foram um aviso que me fez estremecer. Pedi que mantivesse segredo, mas também perguntei. Sarah, se chegar a hora em que precise de você como testemunha, me ajudaria? Ela respondeu sem hesitar. Você sabe que pode contar comigo. Ligue quando precisar. Naquela noite, quando Michael já dormia, sentei-me sozinha à mesa da cozinha com um caderno velho e uma caneta. Comecei a anotar tudo, cada data, cada detalhe que havia presenciado. O dia em que recebi a gravação, o dia em que vi Emily esconder os documentos de Michael debaixo do sofá, o encontro com seus pais, o e-mail enviado à senhora Harris. Escrevi com cuidado, a letra trêmula no papel. Cada memória era como uma ferida aberta, mas me forcei a ser forte. Peguei um envelope grande, coloquei minhas anotações e uma cópia da gravação que havia guardado. Não era apenas sobre justiça. Era sobre garantir que, quando a verdade viesse à tona, Michael não tivesse dúvidas de que tudo havia sido feito por ele. Por seu futuro. Por sua paz. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. A guerra ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no caminho certo. Anos ao seu lado foram uma mentira? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada, cortando o silêncio que se seguiu. Ninguém ousou respirar fundo. Emily recuou, os dedos trêmulos agarrando a borda da mesa, as unhas pintadas de vermelho escarlate contrastando com a palidez mortal de sua pele. Seu olhar saltava de um rosto para outro, buscando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que pudesse salvar o castelo de cartas que ela havia construído com tanta precisão. Michael, meu amor, por favor, sua voz falhou, quebrou-se como vidro sob os pés. Você sabe que eu te amo. Isso não é o que parece. Mas as palavras soavam ocas, engolidas pelo peso da verdade que agora esmagava o ar. Daniel, antes tão seguro, tão cheio de si, parecia encolher na cadeira, os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas. O garrafão de tequila, antes símbolo de sua falsidade festiva, agora parecia um troféu de vergonha entre seus dedos inertes. Foi então que Sarah se levantou lenta, deliberada. Seu olhar encontrou o meu por um instante, uma cumplicidade silenciosa que dizia, chegou a hora. Ela se aproximou de Michael, colocou uma mão gentil em seu ombro, como se tentasse ancorá-lo à realidade antes que ele se afundasse de vez. Michael, sua voz era firme, mas carregada de uma dor que só quem verdadeiramente se importa consegue transmitir. Você merece mais do que isso. Merece a verdade, mesmo que doa. Ele não respondeu. Não se mexeu. Era como se o mundo tivesse parado, e ele estivesse preso naquele segundo eterno, entre o homem que achava que era e a sombra da traição que agora o consumia.
Emily, desesperada, tentou se aproximar, estendendo a mão como se pudesse apagar tudo com um toque. Michael, por favor, me escute. Chega! A palavra saiu de seus lábios como um rosnado baixo, carregado de uma fúria que eu nunca havia ouvido antes. Ele se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu com um estrondo atrás dele. Você não tem mais o direito de me tocar. Não depois disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a música de fundo, antes um murmúrio distante, parecia ter sido engolida pelo peso daquilo tudo. Mr. Lopes soluçava baixinho, o rosto enterrado nas mãos, enquanto Mr. Lopes olhava para a filha com uma mistura de vergonha e desespero, como se não reconhecesse mais a mulher em que havia criado. Nós sabíamos, ele confessou, a voz rouca. Ou pelo menos, desconfiávamos. Mas nunca imaginamos que fosse tão longe. Emily virou-se para eles, os olhos ardendo em lágrimas de raiva. Vocês também são culpados. Gritou. Sempre me pressionaram para ser perfeita, para casar-me com alguém que valesse a pena. E olhem o que aconteceu. Olhem o que vocês fizeram. Mas suas palavras não encontraram eco. Ninguém ali estava disposto a carregar a culpa por suas escolhas. Michael, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos naquele instante. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse se apagado para sempre. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi neles não a dor de um filho traído, mas a de um homem que finalmente enxergava a mascarada em que sua vida se transformará. Mamãe, sua voz quebrou. Você sabia? Eu não precisei responder. Meus olhos disseram tudo. Ele assentiu lento, como se cada movimento doía. Então, sem uma palavra a mais, virou-se e saiu. A porta da frente bateu com um estrondo que ecoou pela casa como um tiro. Ninguém se mexeu para impedi-lo. Porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser enfrentadas sozinhas. E algumas batalhas, por mais justas que sejam, deixam cicatrizes que o tempo jamais apaga. Mas enquanto olhava pela janela, vendo meu filho se afastar na noite, soube de uma coisa: ele finalmente estava livre. E essa, no fim das contas, era a única vitória que importava. Lento veneno do amor traído. E era isso que mais me doía, saber que por mais que o tempo passasse, algumas feridas não cicatrizam, apenas aprendemos a carregá-las. Quando cheguei em casa, Michael estava sentado na varanda, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas como se tentassem segurar os pedaços de uma vida que desmoronava. O sol da tarde pintava seu rosto de ouro, mas seus olhos estavam vazios, como janelas de uma casa abandonada. Não precisava perguntar se ele tinha dormido. As olheiras falavam por ele. O jantar está quase pronto, disse, aproximando-me com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo desabar. Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos do horizonte, onde as últimas luzes do dia se apagavam devagar, como se levassem consigo as últimas esperanças que lhe restavam. Sara entrou atrás de mim, carregando uma cesta de pães quentes que tinha comprado no caminho. Colocou-a sobre a mesa com um barulho seco, como se quisesse quebrar o silêncio que nos sufocava. Michael, meu rapaz, chamou com aquela voz que misturava firmeza e carinho, você não pode ficar assim para sempre. A vida não para só porque alguém decidiu ser ingrata. Ele finalmente virou o rosto, e o que vi ali me partiu a alma. Não eram lágrimas, não era raiva. Era uma resignação tão profunda que parecia ter se instalado em seus ossos. Como se ele tivesse aceitado que de alguma forma merecia aquilo. Eu só, não entendo, murmurou, a voz rouca de tanto silêncio. Como uma pessoa pode fingir tanto? Como pode olhar nos seus olhos todos os dias e mentir como se fosse nada? Não havia resposta para isso. Ou melhor, havia, mas nenhuma que aliviasse a dor, porque algumas pessoas são como incêndios, queimam tudo ao redor só para se manterem acesas, e quando não há mais nada para consumir, apagam-se sozinhas. Ela perdeu mais do que você, filho, disse Sara, servindo-lhe um copo de suco como se fosse um remédio amargo. Você perdeu uma mentira. Ela perdeu a si mesma. Michael pegou o copo, mas não bebeu. Apenas girou o líquido entre os dedos, como se tentasse decifrar nele o sentido de tudo aquilo. Às vezes falei, sentando-me ao seu lado, a gente ama pessoas que não sabem amar de volta. Não é culpa sua. É só azar. Ou destino. Ou os dois. Ele riu, um som curto e sem alegria. Destino. Como se tudo isso tivesse sido escrito antes mesmo de eu nascer. Talvez concordei, passando a mão em seu braço. Mas você não é obrigado a seguir o roteiro que os outros escreveram para você. Michael olhou para mim então, e pela primeira vez em semanas, vi algo além da dor em seus olhos, uma faísca de dúvida. Como se, no fundo, ele soubesse que eu tinha razão, mas ainda não tivesse forças para acreditar. E se eu não conseguir?
Perguntou, tão baixo que quase não ouvi. Você vai, respondi sem hesitar. Porque você é meu filho. E os filhos da Linda Thompson não desistem. Ele não sorriu, mas algo em seu rosto se suavizou, como se minhas palavras tivessem sido uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. Sarah aproveitou o momento para empurrar o prato de comida na sua direção. Come. Depois a gente pensa no resto. E assim, entre silêncios e migalhas de pão, começamos a reconstruir. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com a única coisa que sobrava quando tudo mais desabava, a teimosia de quem se recusa a deixar a escuridão vencer. Porque a vida, no fim das contas, não é feita só das tempestades que nos derrubam. É feita também dos pequenos gestos que nos mantêm de pé quando o chão treme. E eu jurava, ali sob aquele céu que escurecia, que faria de tudo para que meu filho voltasse a enxergar a luz. Mesmo que, por enquanto, ela fosse apenas o brilho fraco de uma vela tremulando no escuro. A ferida que ele carregava dentro de si não tinha cura fácil. Naquela noite preparei um jantar simples, arroz, feijão e um pouco de frango. Michael chegou em casa, como sempre, tirando os sapatos em silêncio e pendurando a jaqueta no cabide. Olhou para mim, tentando forçar um sorriso. Mãe, hoje estou muito cansado. Vou dormir depois do jantar. Assenti, mas por dentro sentia um nó. Quis contar o que ouvirá no mercado, dizer que Emily não merecia seu sofrimento, mas me calei. Ele já tinha suportado demais. Não queria jogar sal na ferida aberta. Apenas respondi, claro, filho. Fiz o feijão que você gosta. Levantei-me e saí para o quintal. O céu noturno estava cheio de estrelas, mas não havia paz em mim. Uma parte minha sentiu um alívio pequeno, quase culpado. A justiça tinha sido feita, mesmo que não por minhas mãos. Mas esse consolo se esvaiu rápido quando pensei em Michael. Sabia que por mais que Emily tivesse falhado, isso não devolveria ao meu filho os anos de felicidade que lhe roubaram. Voltei para dentro, sentei-me e abracei o copo de água gelada. Prometi a mim mesma que não diria nada sobre aqueles rumores. Ele precisava de tempo para sarar, para se reencontrar. Olhei para a foto da família na parede, onde Michael, ainda menino, segurava minha mão com um sorriso radiante. Sussurrei, como se falasse só para mim. Filho, estarei aqui esperando pelo dia em que você sorrir de novo. Não importa quanto tempo leve, eu esperarei. O tempo passou, lento mas firme, como gotas de chuva molhando a terra seca. Minha casa, que antes pesava sob um silêncio doloroso desde a partida de Emily, foi recuperando, aos poucos, um pouco de seu calor. Michael, meu filho, começou a se reerguer, mesmo que em passos pequenos. Não era mais aquele jovem fechado dos primeiros dias, perdido no vazio da sala. Dedicou-se ao trabalho, noites viradas preparando relatórios, cuidando de cada detalhe. Ouvi seus colegas elogiá-lo pela dedicação e honestidade e algo em mim se iluminou. Mas ainda havia medo. E se a ferida no coração dele continuasse lá, profunda e latente, mesmo que disfarçada por sorrisos forçados? Uma tarde, enquanto tricotava no quintal, ouvi o rangido do portão de ferro. Levantei os olhos e vi Michael entrar, mas dessa vez não estava sozinho. Ao seu lado, uma jovem baixa de vestido azul simples e cabelo preso, caminhava com um sorriso sincero nos lábios e uma cesta de frutas nas mãos. Boa tarde, Dona Linda, disse ela com uma voz suave. Sou Lucy Davis, professora do ensino fundamental. Michael me contou muito sobre a senhora. Levantei-me um pouco surpresa, mas seu sorriso me aqueceu de um jeito estranho. Olá, querida, respondi, aceitando a cesta. Entre e sente-se. Vou preparar um suco fresco para você. O jantar naquela noite foi diferente, com uma calorosa que não sentíamos há muito tempo. Fiz a moqueca que Michael adora com torradas e uma salada leve. Lucy sentou-se ao seu lado, conversando com naturalidade, perguntando como eu preparava o prato e depois se voltando para ele. Está gostando, Michael? Adoro a comida da sua mãe. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, sem esforço, sem sombras. Está delicioso, Lucy respondeu, e seus olhos brilharam como antigamente. Olhei para meu filho, vi aquele sorriso, e senti o coração transbordar. Fazia tanto tempo que não o via assim, sem o peso da escuridão no olhar. Lucy estava atenta a cada detalhe. Quando meu copo ficou vazio, levantou-se em silêncio para servir mais água. Depois, colocou mais alface no meu prato. Come mais um pouco, mãe. Os legumes estão bem frescos. Não era ostentação, nem tentativa de impressionar. Cada gesto dela respirava sinceridade. Depois do jantar, enquanto eu recolhia os pratos, ela arregaçou as mangas e ficou ao meu lado na pia. Deixe-me ajudar, mãe disse, sorrindo. Olhei para ela e vi um mundo de diferença em relação a Emily. Nenhum vestido caro, nenhuma palavra doce e falsa, apenas uma moça simples, de bom coração.
Nos dias seguintes, Lucy nos visitou com frequência. Acompanhava-me ao mercado, escolhendo verduras ao meu lado, rindo das histórias que eu contava sobre os anos no bairro. Uma vez ajudou Michael a organizar uns papéis de trabalho, sentada ao seu lado na mesa da cozinha, lendo cada página com paciência. Você deveria prestar mais atenção nesta parte, disse, apontando para um número com voz suave mas firme. Michael assentiu, olhando para ela com gratidão. Eu, de um canto, fingia picar cebola, mas por dentro sentia uma alegria imensa. Percebi que Lucy amava Michael não pelo dinheiro ou pela posição, mas por quem ele era, o homem honesto e trabalhador que eu havia criado. Uma tarde, sentei-me no quintal observando o pôr do sol pintar a rua de laranja. O vento soprava leve, mexendo meus cabelos grisalhos. Suspirei não de tristeza, mas com uma paz que raramente sentia. Pensei em tudo pelo que havíamos passado, a traição de Emily, as lágrimas de Michael, as noites em claro tentando proteger meu filho. Mas também pensei na verdade, na justiça que, embora tardia, havia chegado. E na esperança que agora florescia. Lucy, com seu sorriso sincero e seu coração nobre, era como um raio de luz na escuridão que havíamos enfrentado. Murmurei como se falasse sozinha. A traição pode destruir uma família, mas a verdade e a integridade sempre abrem caminho para um novo amanhecer. E quem sai por ambição muitas vezes acaba só com a própria vergonha. Pensei em Emily nos rumores do mercado, em como ela trocara tudo por um sonho vazio. Mas já não sentia raiva. Ela escolhera seu caminho. Eu escolhi ficar ao lado de Michael, ajudando-o a reconstruir a vida. Olhei para o fim da rua e os vi voltando de mãos dadas, conversando animados. Michael virou-se para mim e acenou. Mãe, a Lucy e eu vamos fazer um bolo para você hoje. Sorri e assenti. Claro, filho. Estarei aqui esperando. Pela primeira vez em muitos meses, senti um alívio verdadeiro. A tempestade havia passado, e embora as cicatrizes permanecessem, sabia que meu filho e eu havíamos encontrado uma nova página, mais clara, cheia de esperança. A história que você acabou de ouvir teve nomes e lugares alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Não a contamos para julgar, mas na esperança de que alguém pare, reflita e se reconheça nela. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria o silêncio para manter as aparências ou teria coragem de enfrentar tudo para resgatar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa, e tenho certeza de que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo para você duas das histórias mais queridas deste canal. Tenho certeza de que vão surpreendê-lo. Obrigada por ficar comigo até este momento.